E a minha apresentação aqui versa sobre um tema que eu chamo de uma visão estratégica da economia. Tem um pouco a ver com o que disse o embaixador aqui, porque ele também falou de uma certa forma de estratégia, a gente saber como é que está e onde quer chegar e como é que vai fazer para alcançar esse objetivo. Ora, sobre a economia é um organismo vivo e a gente vive fazendo diagnósticos dela, certo? E o que casou a espécie aí foi o último diagnóstico da economia brasileira, que avaliou aí o produto da economia, o produto interno bruto, conhecido como PIB, no terceiro trimestre deste ano. O PIB é a soma da produção de bens e serviços que o país realiza aí a cada período ao qual o PIB se refere. Aí houve uma surpresa, porque difundiu-se, não só pelo governo, mas também por analistas do mercado financeiro, que a economia ia crescer perto de 1% nesse trimestre, por força de vários estímulos que o governo deu, como no caso aí da redução de juros e da redução, por exemplo, dos impostos aí sobre os automóveis e produtos da chamada linha branca, ou geladeiras da indústria eletroeletrônica. Então, se esperava que fosse crescer 1%. Aí veio uma ducha de água fria, a economia cresceu 0,6%. O Brasil já vinha de taxas muito baixas nos 2 trimestres anteriores. No primeiro trimestre do ano, ele havia crescido apenas 0,1%. Depois ele cresceu, no segundo ele cresceu 0,3%. E aí o governo, acreditando na recuperação, agora vai crescendo, cresceu 0,6%. Com esses resultados, a expectativa agora é que o Brasil vai terminar o ano crescendo aí perto de 1%, que é uma taxa ridiculamente baixa, não cobre nem o crescimento da população, que hoje cresce até menos. Aí procurou-se identificar o que está acontecendo de errado. Fala-se muito aí da crise externa, mas já foi dito aqui pelo embaixador Botafogo que, mesmo entre nossos vizinhos, nós temos países que enfrentam também crises externas. Alguns produzem até coisas similares às nossas, e agora está em modo a mencionar o Peru, a Colômbia, o Chile e o México, que estão crescendo quase o dobro do Brasil, também enfrentando crise externa. Aí hoje já há um consenso, e é bom que se alcance esse consenso, porque isso aí facilita a tomada de medidas, que o problema do Brasil está nos investimentos. O que é isso? Os investimentos é aquela parte da produção que você separa para criar novos meios de produção, os chamados bens de capital. Então, suponho que vou dar um exemplo simples. Um agricultor que esteja produzindo milho, no final da colheita ele não pode consumir tudo, ele tem que separar sementes. As sementes são fábricas de fazer milho, você coloca na terra, vem mais espigas. Então, toda a produção de economia você tem que separar uma parte para fazer, para plantar como sementes, mas também máquinas, você tem que construir novas instalações industriais, você tem que fazer hotéis, hospitais, fábricas, fazendas, senão você não cresce. E o que acontece aqui no Brasil é que os investimentos estão tendo um desempenho ridículo. A taxa aí de variação dos investimentos, eles caíram 6% relativamente ao mesmo trimestre do ano passado. Quer dizer, é um completo desastre, é uma economia que não está investindo. E aí também a proporção que o Brasil investe daquilo que ele produz ficou em torno de 18%, 18,7%, que é uma taxa também ridiculamente baixa. Para vocês terem uma ideia, para você crescer, você precisa investir muito mais que isso. A China, para crescer 10% por vários anos, ela andou investindo aí mais de 40% do PIB, quer dizer, o dobro do Brasil. A Índia, que crescia um pouco menos, aí em torno de 7% ao ano, investia 30%. E esses países que eu mencionei aqui da América do Sul, esses 4, o Chile, a Colômbia, o Peru e o México, estão investindo taxas perto de 25% do PIB, que é um quarto a mais daquilo que o Brasil, 23% a 25% do PIB, que é cerca de 25% ou 30% a mais do que o Brasil investe. Aí, o que se faz, certo? Aí é o seguinte, nós temos que definir uma estratégia de política econômica, e primeiro ela deve começar por relativizar essa coisa aí que os economistas inventaram, que chama tripé. E o tripé, como o próprio nome indica, ele é feito para estabilizar um aparelho, por exemplo, uma máquina fotográfica. Eu estou vendo as câmeras aí estabilizadas no tripé. O tripé teve moda aí, eu já devia ter saído de moda, porque o Brasil estava muito preocupado em estabilizar a economia. Ele queria estabilizar a inflação, como eu disse, ele queria estabilizar também as contas externas, que tinham um déficit muito grande,
e queria também estabilizar as contas do setor público, fazendo o tal superávit primário. Então, o tripé são essas três coisas. Uma taxa cambial flutuante para permitir o ajuste das contas externas, um superávit do governo, no sentido primário, antes de pagar os juros, e também aí essa política de juros ou de metas de inflação do Banco Central. Agora, isso, nós já estabilizamos a economia. Temos problemas aí, mas não são os mesmos como os enfrentados, por exemplo, no período do governo Fernando Henrique Cardoso, que botar aí o plano real para sair dessa encrenca inflacionária e fez um ajuste fiscal. Então, se a gente observa os livros de onde eles vêm esse tripé, eles são livros para estudante de país desenvolvido, que são traduzidos aqui e adotados assim, sem muita reflexão. Agora, o que acontece nesse país? Os países já são ricos, então eles estão muito preocupados em estabilizar o crescimento. Aqui no Brasil, não adianta nada você estabilizar, você está crescendo pouco, mas você precisa estabilizar, mas ao mesmo tempo criar condições que o país possa crescer aí a sua produção. E o estágio atual do Brasil é que ele cresce pouco e ainda é pobre. Então nós não somos a mesma coisa desse país. Então aí nós devemos adotar uma política de crescimento. Quando eu era estudante de economia, se falava muito mais em política de desenvolvimento do que hoje. Hoje os economistas só querem saber do tal tripé. E aí você tem que fazer uma política de crescimento que envolve outras coisas. Você tem que acumular capital, você tem que educar mais a mão de obra, você tem que treinar a mão de obra, você tem que fazer inovações, você tem que fazer progresso tecnológico. Isso aí é que leva ao tal crescimento econômico. Agora, em que ponto está o Brasil hoje? O Brasil está no chamado segundo estágio do ciclo de desenvolvimento das economias mundiais, da história delas. Nós começamos aqui, deu até o nome ao Brasil, extração do pau-brasil, depois veio o ciclo da cana-de-açúcar, depois vieram vários outros, o ciclo do ouro, depois também o ciclo do café. Então o Brasil viveu aí por conta desses ciclos, muito baseados na sua recursos naturais, quer dizer, a mineração tipicamente o recurso natural, e o pessoal viu também que, como dizer, o caminho em se plantando se dá, né? As coisas nascem e crescem. Então você ficou muito ali na mineração e na metalurgia. E aí você tinha uma mão de obra que contou com a colaboração da migração. Aí depois você passou o segundo ciclo, que é o qual nós estamos agora. Você percebeu que você podia, como dizem os economistas, adicionar valor a essas coisas. Aí você usando tecnologias aí disponíveis universalmente, que você não precisa criar, por exemplo, para fazer automóveis, para fazer produtos siderúrgicos, para fazer construções e tudo mais, produzir alimentos industrializados, você atingiu um segundo estado. Você faz uma conexão com o que está lá fora, você traz essas tecnologias para cá, inclusive com o pessoal que chegou aqui, várias dessas comunidades que vieram, trouxeram seus migrantes ao Brasil, tinha muita gente bons artesãos que faziam várias coisas. Mas depois vieram os investimentos diretos, o próprio governo tomou a iniciativa, e aí você criou, por exemplo, indústrias da agricultura, você passou para a agroindústria, dos minerais você passou para a siderurgia, e aí usando o aço você passou a fazer automóveis, geladeiras e foi. Agora, nós não chegamos ainda ao chamado terceiro estágio, que é mais tipo de países ricos. Nós estamos aqui nesse segundo estágio, os países ricos eles se destacam, principalmente os mais ricos e mais importantes, eles trabalham muito com avanço tecnológico, que nós tentamos copiar aqui, e inovações. Então agora está moda aí, estou vendo aqui o AFIF com a inovação tecnológica de teclado. Estou conversando com pessoas que estão nos assistindo em Minas. Aliás, mande a minha saudação, porque eu sou de lá. Ele tem pergunta para você aqui, que depois eu passo. Então, nós estamos nesse segundo estágio. Agora, o Brasil fica sonhando em fazer inovações tecnológicas, investe nisso, mas é muito difícil você competir com Estados Unidos, Japão e Alemanha, de onde sai aí toda essa parafernália eletrônica, por exemplo, que nós usamos, de onde saem esses aviões que nós utilizamos aí no transporte aéreo. Já fazemos aviões aqui, mas os motores e toda a eletrônica embarcada nesse avião vem de fora. Então, qual é a nossa visão? Nós devemos, primeiro, nos consolidarmos nesse segundo estágio, que ainda há muita coisa para fazer, é o que o brasileiro sabe. E aqui, usando a cultura no sentido lato, conforme falou o Danilo, nós temos uma cultura econômica que, pela nossa história, era muito assentada na agricultura, na mineração e no comércio. O AFIF aqui sabe que boa parte dos seus ascendentes vieram para cá para fazer o comércio e entraram aí por esse Brasil afora.
Então, nós temos uma tradição nisso. O Brasil é bom nessas coisas. Então, eu acho que a gente precisa de consolidar esse estágio e, ao mesmo tempo, você vai tentando fazer incursões no outro, né? Agora, o que acontece no Brasil? É uma coisa que nós temos percebido, que os incentivos do governo eles são muito voltados para bens finais. Por quê? Tem uma preocupação política de prontos, que vão direto para o consumidor. Esse é um bem final. Por quê? Tem uma preocupação política de agradar o consumidor. Inclusive, o governo enche o consumidor de crédito, a ponto de hoje, boa parte dos consumidores está muito endividado e não consegue aí tomar empréstimos novos. Então, aqui nós estamos propondo uma estratégia, não é também diferente, é complementar. Nós definimos um eixo dessa política em que você volta à agricultura, enfatiza muito a indústria. Alguém aqui já mencionou, acho que foi o Botafogo, quando você exportar para a China, você tem que procurar mandar valor adicionado. Então, mesmo que você manda soja, você tenta fazer pelo menos um farelo de soja, depois faz algum tipo de agregado e já manda alimentos industrializados, porque o Brasil tem uma base produtiva boa para isso. E um exemplo, já que você falou com Minas, eu gosto muito de usar, é o da indústria metalúrgica. Nós temos mineração e temos indústria siderúrgica, muito concentrada lá em Minas, além de outros metais. Então, eu sei que a indústria siderúrgica está com problema de demanda, com excesso de capacidade, estão falando sem vender indústrias aqui baratas, porque a concorrência externa é muito forte. Mas nós podemos, dentro de uma estratégia de aumentar a produtividade, porque você para aumentar o produto, você precisa aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, nós temos, por exemplo, a oportunidade, que eu acho única agora no momento, e ensejada por outras condições, é que está todo mundo se queixando que a mão de obra está ficando difícil, está ficando cara. Eu acho que isso é uma bênção, porque o país só vai melhorar mesmo quando as pessoas aí de menor qualificação alcançarem qualificação e tiverem salário mais alto. Não cabe, é muito bom que os salários estejam subindo. Mas isso enseja também a oportunidade de, por exemplo, você pegar a sua mineração e a sua indústria siderúrgica e passar a fazer mais construções usando estruturas metálicas. Então, a gente vê em países desenvolvidos, inclusive na China. Tem aí na internet, quem quiser ver, um prédio feito de um hotel, acho que em 7 dias. Eles prepararam tudo antes e depois montaram a coisa. Agora, isso aí, você precisa reeducar os engenheiros brasileiros, que são viciados em concreto armado. Mas eu conversei com alguns deles, gente aí da Escola Politécnica, e falou, mas não é muito problema fazer prédio com estrutura metálica. Você tem softwares que calculam tudo que você precisa. O mais difícil é você preparar a indústria, mas isso é política de governo. Preparar a indústria para você, elas entregarem todos aqueles perfis que a sua planta dizer que são necessários. Agora, outra questão básica aí nesse segundo estágio é a infraestrutura. Para você trabalhar bem com a agricultura e a indústria e consolidá-los, essas indústrias baseadas nos nossos recursos naturais e outras formas, você precisa ter uma infraestrutura muito grande. E a nossa estrutura está em estado lastimável. Então, nós estamos propondo, assim, uma estratégia, ela tem também, assim, uma visão de Brasil, assim, porque cada região, mesmo tendo aí uma concentração em agricultura, que é mais geral, e na indústria, você pega, por exemplo, também a pecuária, eu sei que Mato Grosso do Sul tem uma indústria de couros, muito pujante, então você iria identificando essas indústrias, fornecendo infraestrutura e adotando tecnologias, como nesse caso da indústria de construção civil, que pudesse expandir-as ainda mais, consolidando a sua posição nesse segundo estágio, para em seguida avançar para o terceiro, ao mesmo tempo que você já desenvolve algumas iniciativas nesse sentido. Esse, então, é como essa estratégia está sendo definida hoje, mas isso aí já teremos muito chão pela frente, que depois, inclusive, ela precisa passar pelo escrutínio aí das várias lideranças políticas regionais e depois aqui ao final pela direção do PSDB hoje, concentrada aqui em São Paulo. PSD. Até é bom, isso aqui mostra que isso aqui é um lugar aberto, eu sou uma pessoa plural, ligada ao PSDB, mas não pude me negar aí a esse pedido de colaborar com essa iniciativa. Roberto, nessa linha, tem uma pergunta, nessa linha que você está colocando, que o Brasil precisa ser melhor naquilo que ele já é bom, isso, portanto se consolidar. Tem lá uma pergunta do presidente da Associação dos Jovens Empresários lá de Goiânia, Rafael Lousa.
Ele pergunta como é possível ser competitivo num mundo que luta por empregos e produção, com uma legislação tributária e trabalhista e uma burocracia que tanto onera a produção. Bem, aí eu tenho que entrar com outros estudos, porque nós temos gente que está fazendo propostas aí ligadas à questão trabalhista e temos também também outro grupo que está cuidando daquilo que se chama exigências, né? Aquelas exigências adicionais, como é que é o nome técnico? Obrigações acessórias. Obrigações acessórias, que além dos tributos e esses custos trabalhistas, como nesse caso, o governo exige uma papelada infernal que dá um trabalho muito grande na empresa. Isso aí é preciso lutar contra isso. Isso também é parte da nossa cultura. Danilo, você fica criando uma série de exigências burocráticas, um papelório tremendo, e é preciso dar um jeito de eliminar isso. E, como eu disse, nós teremos trabalhos que se endereçarão especificamente a questões como essa. E agora, falando de Goiânia, eu visito lá frequentemente, porque minha esposa tem a família lá. Eu já andei lá pelo interior do estado, mais na direção ao norte de Itaguaru, Crixás, outras cidades. Lá tem deficiências de infraestrutura muito grande, a parte de estrada, certo? E com satisfação eu vi que a presidente Dilma, nesse mapa ferroviário que ela colocou na tela, espero que venha para a realidade, vai ter uma ferrovia que vai passar lá nessa região. Não sei se eu estou no nome, acho que vai passar, o Vilmar está aqui, vai passar por Uruaçu também, né? Então nós vamos ficar de olho nisso aí para ver se melhora a infraestrutura do estado. Por que o Brasil está andando devagar, né? Eu enfatizei aqui a questão dos investimentos, mas isso é uma variável que envolve uma série de coisas. Você pode não estar fazendo investimento, o problema de corrupção, certo? Porque trava o processo decisório. Você tem o problema da burocracia, que também trava, por exemplo, o andamento dos projetos. Você tem aí uma coisa que eu não conhecia, mas surgiu aí uma burocracia ligada às licenças ambientais, né? Eu sou defensor do meio ambiente, mas se você for levar isso ao caso extremo, eu acho que você teria que criar licença ambiental para ter filhos, né? Porque também todo ser humano não deixa de ser um agente poluente. Agora, se você deixa o pessoal nascer, você tem que dar condições deles sobreviver dignamente, e é inevitável algum dano ao meio ambiente. É só fazer uma observação sobre esse negócio de licença ambiental. Aqui na cidade de São Paulo, entram por dia 850 veículos novos circulando pelas nossas ruas. E para produzir esses novos veículos não precisa de nenhuma licença ambiental. Mas se você for fazer 1 centímetro ou 1 metro a mais de viaduto, ou 1 metro a mais de vias para poder escoar, aí você tem uma dificuldade tremenda. Então, hoje, no aspecto de licenças ambientais, há um desbalanceamento. Elas são importantes, é lógico que a defesa do meio ambiente e o equilíbrio do meio ambiente é importante, mas hoje nós estamos mais preocupados com rãs, batráquios, do que o ser humano, que seria o beneficiado desta ação como consequência. Hoje nós estamos assistindo aqui, o Macedo, a grande dificuldade dos meios metropolitanos de mobilidade urbana, né? E que você tem projetos aí, inclusive de ferrovia, projeto do Rodoanel, que são projetos de alto impacto positivo do meio ambiente, favorecendo o ser humano. Mas o balanceamento é olhado só no aspecto do equilíbrio da natureza, esquecendo o ser humano como centro do processo. Então, nós temos que propugnar por um equilíbrio melhor dentro do conceito, porque hoje a licença ambiental virou um grande entrave burocrático em qualquer projeto, em qualquer parte do Brasil, em qualquer nível. Vou mandar uma questão aqui que vem de São Paulo, vem pelo Facebook, é do Guilherme. Eu acho que cabe mais ao Danilo. Ele pergunta o seguinte: combinando as questões levantadas pelo embaixador Botafogo e pelo Danilo Miranda, como é que se faria para tornar o Brasil mais competitivo na exportação de cultura e propriedade intelectual com as nossas leis vigentes de direitos autorais e propriedade intelectual?
Bom, a questão da competição internacional no campo da cultura é algo absolutamente central, vital. Grandes economias do mundo se tornam muito conhecidas através da sua proposta, inclusive cultural. Quem não conhece, por exemplo, como é que são os táxis de Nova York? Mesmo quem nunca foi a Nova York sabe como é que são os táxis. Não, por quê? Porque essa imagem se espalha pelo mundo inteiro, não é? Mesmo nos países mais remotos do mundo se tem essa ideia. O cinema americano é um grande exemplo dessa força fantástica de um imaginário produzido, colocado, eu diria quase que às vezes imposto ao mundo inteiro, como algo absolutamente extraordinário. E isso por quê? Porque há toda uma força econômica por trás desse produto cultural. É um produto cultural, sim, mas é um produto cultural que está imbuído e está colocando toda uma questão econômica junto. Bom, com relação a essa questão de direitos autorais, propriedade intelectual e a lei vigente no Brasil, nós vivemos um momento muito especial, porque tudo que se falou aqui, se falou também da questão de um pacto, uma questão de um acerto. São interesses que são colocados na mesa e que têm que ser negociados permanentemente. De um lado, nós temos a necessidade de respeitar o criador, de valorizar aquele que inventa, aquele que é o artista que faz e que cria. Por outro lado, a gente tem que respeitar também o direito da sociedade de ter acesso a esse conhecimento e a essa informação. Inclusive, nenhum criador é um criador isolado, sozinho. Ele é fruto de uma sociedade também. Claro que o seu talento faz parte, claro que isso está ali, mas isso, como conciliar esses elementos todos? Eu acho que a gente tem que sentar na mesa e discutir de uma maneira mais completa a questão dos pactos todos que devem ser colocados em discussão. Um deles é esse, o direito do conhecimento, o acesso livre a tudo, o software livre. Software livre, espera um pouco, livre. Mas e os criadores, aqueles que inventaram, aqueles que criaram, como eles devem ser respeitados, como eles devem ser remunerados? Então, eu tenho a impressão que a tecnologia, que evolui a cada momento, vai criar, daqui a algum tempo, um modo de se remunerar a todos os criadores de uma maneira mais justa, de modo que aquela parte que é realmente o talento, que é a invenção, que é a criatividade, que é esforço pessoal, seja levada em conta. E aquela parte que é social, é fruto do seu desenvolvimento coletivo, digamos assim, seja respeitado também de modo a que traga para todo mundo o mesmo resultado. Não é simples, não é fácil, mas eu tenho a impressão que a gente está evoluindo e, aos poucos, a legislação vai contemplar isso melhor. Obrigado. Antes do resultado da nossa enquete, eu acho que já o tempo correu que nós estávamos prevendo. Eu queria pedir ao vice-governador Guilherme Afif, nosso presidente do Espaço Democrático, então, que faça algumas palavras, uma avaliação aqui do nosso seminário de hoje e, sobretudo, apontando para os próximos. Eu queria compartilhar isso com o nosso Rubens Figueiredo, para nos ajudar dentro desse processo. Mas esse é o primeiro passo. Aliás, o importante é ouvirmos o que está acontecendo em todas as partes do Brasil e até estimular uma participação maior nesse debate, porque nós temos que correr contra o tempo. Vocês sabem que o processo político é muito dinâmico e você não pode ser atropelado por este processo. Você tem que estar à frente dele. É o que nós estamos tentando. Quer dizer, quando começamos agora em dezembro, este início dos debates, na formulação do projeto, que está sendo coordenado pelo professor Roberto Macedo, é exatamente colhermos subsídios desse debate, até porque essas perguntas que estão entrando, parece que nós temos 157 perguntas que entraram, todas serão respondidas. Não aqui no ar, porque não dá tempo, mas nós queremos manter essa interconectividade, ouvindo o Brasil e, ao mesmo tempo, confeccionando a estrutura das nossas ideias, baseados nesses princípios que aqui foram colocados. O dia de hoje começa onde nós estamos colocando as coisas no seu lugar certo.
começando por um debate sobre cultura. E vejam que a cultura é muito mais amplo do que nós estamos falando, porque aqui no Brasil a cultura é espetáculo, é arte, é o artista também, mas cultura é muito mais do que isso. Cultura é, por exemplo, a consciência do pagador de impostos de um povo que não tem cultura de ser cidadão, tem cultura de ser súdito, ainda por herança da nossa coroa. Isto são transformações culturais que estão acontecendo. Um país lastreado na agricultura, na mineração, e é lógico que a cultura deste povo foi fortemente forjada em cima dessa raiz no campo que nós temos, né? Aliás, o brasileiro tem uma nostalgia de origem muito forte, principalmente os que vivem nos grandes centros urbanos, né? Por que tem tanto sucesso a música sertaneja? É lógico que na cultura dele, ele está muito ligado em termos de raízes ao nosso interior, né? Então, esse aspecto da cultura, ele é fundamental para darmos o passo inicial no nosso projeto. Aí se insere, como estamos colocando, a cultura interna e a visão internacional. Como é que nós vamos conviver com esta assimilação permanente. A economia criativa, que é fruto de uma explosão cultural de várias etnias aqui reunidas. Eu vi que tem pergunta aí sobre artesanato, que é a coisa mais importante no campo econômico, que é a expressão cultural de um povo através do seu artesanato. E aí entram as políticas de micro e pequena empresa, entram as políticas de desburocratização para poder fluir esta criatividade. E aqui o ponto central colocado pelo professor Roberto Macedo, que é um assunto que nós vamos evoluir muito rapidamente, com essa notícia de que estamos crescendo muito menos do que poderíamos. E é lógico, aí tem só uma palavra: investimento em infraestrutura. Como responder rapidamente a isso? Como trazer os capitais externos para investir em risco na nossa infraestrutura? Como transmitir a confiança ao investidor externo de que no Brasil nós vamos cumprir as regras direitinho para que eles possam investir no longo prazo? Qual o conceito de nacionalismo que nós queremos? É um nacionalismo de meios ou é um nacionalismo de fins? Juscelino dizia muito claramente: eu tenho um nacionalismo de fins, os meios que sejam os mais eficazes para nos promover e nos desenvolver. Esses são os pontos que estarão na nossa proposta, no nosso projeto de nação, a ser debatido por todo o Brasil, e estamos dando um passo inicial muito importante. Rubens. Esse primeiro seminário, ele procurou delinear uma visão estratégica do Brasil, levando em conta os aspectos culturais, de política externa e de política econômica. E é interessante como esses temas se articulam, eles se articularam naturalmente nas exposições que nós assistimos aqui. Esse é o primeiro de uma série de 5 debates, teremos mais 4. E um vídeo editado desse debate, ele ficará no nosso site, na nossa página de internet, à disposição. E ele esse debate deverá ser enriquecido ao longo dos meses com a participação de quem quiser contribuir para esse projeto para a nação que o partido e a Fundação Espaço Democrático estão coordenando. E é interessante, viu, doutor Danilo, essa diversidade brasileira, né? Outro dia eu estava lendo que a música Garota de Ipanema é a segunda mais tocada da história da música no mundo. E também nós exportamos Michel Teló, que é um sucesso internacional. Então, essa diversidade, essa capacidade do Brasil produzir, a gente precisa mostrar para o mundo, porque tem uma diferença entre traço cultural e estereótipo. Então, o Brasil precisa mostrar essa riqueza cultural. Nós temos aí a Copa do Mundo, onde teremos uma oportunidade de mostrar para o mundo inteiro a nossa capacidade de organização, o que é o nosso país, e atrair essa simpatia, esse goodwill, que transforma o Brasil numa marca poderosa em termos internacionais.
que essa série de seminários fazem parte da construção do programa partidário do Partido Social Democrático, que, convenhamos, não é algo muito comum no Brasil, né? Muito pelo contrário. Eu queria agradecer e pedir as palavras finais de cada um dos nossos caros palestrantes, começando aqui pelo nosso querido Danilo. Bom, é sempre muito oportuna essa discussão, porque revela um interesse muito grande de muita gente em torno de questões estratégicas fundamentais. Eu fiquei muito estimulado pelo fato de ter a cultura sendo colocada assim como algo absolutamente central, com essa transversalidade que é indispensável para entender tanto a nossa realidade interna como a nossa realidade externa e as possibilidades futuras de um país como o nosso, que tem um potencial fantástico, que já realiza grande parte desse potencial, mas que certamente pode realizar muitíssimo mais do que realiza. Era isso, muito obrigado. Embaixador? A política externa brasileira tem uma história absolutamente única na maioria das nações e muito particularmente aqui no hemisfério. Ela sempre foi parte essencial da formação da nossa nacionalidade e com muito bom resultado. Talvez, falo sem modéstia, porque já estou aposentado, mas é reconhecida internacionalmente a competência do Itamaraty e a história do Brasil e a história do Itamaraty são extremamente ligados. Então, eu não tenho a menor dúvida que um dos instrumentos do famoso soft power é a nossa capacidade da diplomacia de exercer no exterior uma função de maneira que o Brasil se aumente, se enriqueça e se torne mais importante. Apesar das conjunturas nem sempre favoráveis, no momento, alguns problemas relativos à partidarização da política externa, eu estou convencido de que nós temos instrumentos institucionais e a diplomacia um deles que vai permitir que alcancemos esses objetivos de médio e longo prazo. Obrigado. Roberto? Bem, eu queria aproveitar aqui para responder uma pergunta do Paulo Simão, que é o presidente do partido em Minas Gerais, que chegou aqui no telefone do Afif. Eu diria, Paulo Simão, a sua pergunta é sobre o papel aí das PPPs, certo? Fala mais alto. Então, nessa questão das PPPs, eu hoje fui sorteado aqui com... Aumenta o volume seu. O seu. Tem que aumentar o meu volume. É o teu volume. E o Paulo Simão, essa questão das PPPs está recebendo aqui uma atenção especial. Por quê? A questão básica é o seguinte: o governo não tem dinheiro para fazer todas essas obras de infraestrutura das quais o Brasil está precisando. E, então, ele mesmo percebeu, mesmo tendo aí algumas áreas do governo, restrições a essa questão da iniciativa privada, percebeu que não há mais o que discutir, certo? É aquilo que o Afif fala. Você tem um fim, que é melhorar a infraestrutura. Os meios, você tem que ser pragmático. O mesmo pessoal mais radical e contrário à participação do setor privado está cedendo aí em face o argumento dessa necessidade e passando aí, como a gente tem visto aí, o governo fazendo grandes programas de concessão de rodovias, de ferrovias, e mais recentemente fez aí no caso dos portos. Então isso aí se impõe e vai constituir uma parte importante aí desse programa, inclusive um documento preliminar que nós estamos trabalhando aí no momento, já foram incorporadas várias ideias com relação às PPPs, apresentadas por um membro do nosso partido, Samuel Hanan, que foi secretário da Fazenda do Amazonas, e acho que até vice-governador lá. Ele é um profundo conhecedor do assunto e apresentou várias sugestões, inclusive a de você isentar as PPPs de impostos, e também o governo estendeu o fundo de garantia federal das PPPs para incorporar também aquelas que sejam feitas pelos estados e municípios. Então, realmente, você tem toda a razão de levantar esse aspecto e eu também tenho base para dizer que nós estamos respondendo a inquietações como essa. Obrigado, Roberto. Queria lembrar mais uma vez que o livro Em Busca da Melhor Cidade, editado para o Espaço Democrático,
estará sendo lançado amanhã no Congresso Nacional, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, amanhã em Brasília, e na quarta-feira em São Paulo, na Livraria Cultura. Eu gostaria agora de anunciar, então, o resultado da nossa enquete, que durante todo o debate foi sendo feita entre os participantes que se manifestaram via telefone e celular. A pergunta era: o que é que atrapalha mais o desenvolvimento do Brasil? Corrupção, burocracia ou a concentração de poderes no governo federal? Resultado, uma bola meio cantada, né? Concentração de poderes no governo federal, 17%. Burocracia, 29%. E corrupção, 54%. Maioria absoluta. Vamos lá. Aliás, aqui nós precisamos fazer uma relação de causa e efeito, né? Na hora que se aponta que a corrupção é o maior entrave, né, nós temos que olhar que a pergunta da corrupção ela acaba também olhando o aspecto da concentração do poder federal. Por quê? Por que existe a corrupção? Porque quem está perto do problema está longe dos recursos, que é o caso dos municípios. Então, se arrecada e se concentra muito na União. Agora, na hora de distribuir esses recursos, como ele não é automático, ele vai depender muito de muitos intermediários. E esse é um dos principais problemas de corrupção no país. Portanto, no meu entendimento, corrupção e concentração de poder andam absolutamente juntos. E a burocracia é uma parcela no meio, comentando este resultado. Muito bom, agradeço então a participação de todos aqui nesse nosso primeiro seminário dessa série de 5, que estará discutindo os problemas e as propostas para o Brasil com vistas à construção do programa partidário do PSD. Agradeço a todos, agradeço aos presentes, a vocês todos aí no Brasil que nos acompanharam. Muito obrigado, até a próxima. Uma boa tarde.